Bem-vindo à nova aula. Hoje nós vamos falar de um tema que é um ícone na Bíblia Sagrada, que é Juízes 19. E por que ela é um ícone? Vamos lá. Ela é um capítulo onde relata uma grande dificuldade do povo de Israel. Fala de um momento histórico, político, religioso, territorial, de uma corrupção existente, dentro de Israel. Fala de uma fragmentação religiosa, ela fala de um colapso moral, porque o povo de Israel está nesse colapso moral. E aí a história está no período da conquista de Canaã, das terras de Canaã, que é Juízes. Então assim, passou, o deserto, foi Moisés, veio Josué para começar a conquistar as terras cananeias e lá em Deuteronômio foi instituído juízes, E esses juízes e profetas ali continuam, Só que Josué, nesse período, também já havia falecido, então existiam os juízes. Só que o povo, na conquista das terras, eles avançaram para terras que não seriam deles. Então houve a miscigenação das nações. E aí começou toda a questão, como eles chamam, da prostituição religiosa, de ter outros deuses. E novamente o povo de Israel começa a se afastar de Deus e dos mandamentos de Deus. E aí esse relato é um relato perturbador, porque envolve alguém que deveria cuidar das coisas, do tabernáculo, que são os levitas. E é justamente esse levita com uma concubina, não é nem uma esposa, é uma concubina, o que aconteceu, relatando, na verdade, o que estava acontecendo em Israel. Nós vamos ver aí que tem duas vertentes, na verdade, duas interpretações nessa questão desse capítulo, tá bom? Tem um contexto histórico, tem um contexto teológico que nós vamos ver. Vamos ler o capítulo para a gente poder entender o que do que ele está tratando especificamente. Bom, vamos lá. Juízes, capítulo 19. Naquela época não havia rei em Israel. Então, o período é entre a conquista da terra de Canaã e o primeiro rei, que foi Saul. Então, não havia rei em Israel ainda. Eram os juízes que tomavam conta. Aconteceu que um levita que vivia nos montes de Efraim, numa região afastada, tomou para si uma concubina, que era de Belém de Judá. Mas ela lhe foi infiel, deixou e voltou para a casa do seu pai em Belém de Judá. 4 meses depois, seu marido foi convencê-la a voltar. Ele tinha levado o seu servo e 2 jumentos. A mulher o levou para dentro da casa do seu pai e quando seu pai o viu, alegrou-se. O sogro dele o convenceu a ficar ali e ele permaneceu com eles 3 dias, todos comendo, bebendo e dormindo ali. No 4º dia, eles se levantaram cedo e o levita se preparou para partir. Mas o pai da moça disse ao genro: coma alguma coisa e depois vocês poderão ir partir. Os 2 se assentaram para comer e beber juntos. Mas o pai da moça disse: eu lhe peço que fique esta noite e se alegre. E quando o homem se levantou para partir, seu sogro convenceu a ficar naquela noite. Na manhã do 5º dia, quando ele se preparou para partir, o pai da moça disse: vamos comer, espere até a tarde. E os 2 comeram juntos. Então, quando o homem, sua concubina e seu servo levantaram-se para partir, o pai da moça disse outra vez: veja, o dia está quase acabando, é quase noite, e passe a noite aqui. Fique e alegre-se. Amanhã de madrugada vocês poderão levantar-se e ir para casa. Não desejando ficar outra noite,
o homem partiu rumo a Jebus, isto é, Jerusalém, com 2 jumentos selados e com a sua concubina. Quando estavam perto de Jebus e já se findava o dia, o servo disse a seu senhor: venha, vamos parar nessa cidade dos jebuseus e passar a noite aqui. O seu senhor respondeu: não vamos entrar numa cidade estrangeira cujo povo não é israelita. Iremos para Gibeá. E acrescentou: ande, vamos tentar chegar a Gibeá ou a Ramá e passar a noite num desses lugares. Então prosseguiram, e o sol se pôs quando se aproximavam de Gibeá, de Benjamim, que ficava na tribo de Benjamim, uma cidade da tribo de Benjamim. Ali entraram para passar a noite, foram sentar-se na praça da cidade, e ninguém os convidou para passarem a noite em sua casa. Naquela noite, um homem idoso, procedente dos montes de Efraim, e que estava morando em Gibeá, os homens do lugar eram benjamitas, voltava de seu trabalho no campo. Quando viu o viajante na praça da cidade, o homem idoso perguntou: para onde você está indo? De onde você vem? E ele respondeu: estamos de viagem, indo de Belém de Judá para uma região afastada, nos montes de Efraim, onde moro. Fui a Belém de Judá e agora estou indo ao santuário do Senhor. Mas aqui ninguém me recebeu em casa. Temos palha e forragem para os nossos jumentos e para nós mesmos, que somos seus servos. Temos pão e vinho para mim, para a sua serva e para o jovem que está conosco. Não temos falta de nada. Você é bem-vindo em minha casa, disse o homem idoso. Vou atendê-lo no que você precisar. Não passe a noite na praça. E os levou para a sua casa e alimentou os jumentos. Depois de lavarem os pés, comeram e beberam alguma coisa. Quando estavam entretidos, alguns vadios da cidade cercaram a casa. Esmurrando a porta, gritaram para o homem idoso, dono da casa: traga para fora o homem que entrou em sua casa, para que tenhamos relações com ele. O dono da casa saiu e lhes disse: não sejam tão perversos, meus amigos, já que este homem é meu hóspede. Não cometam essa loucura. Vejam, aqui está minha filha virgem e a concubina do meu hóspede. Eu as trarei para vocês, e vocês poderão usá-las e fazer com elas o que quiserem. Mas nada façam com esse homem, não cometam tal loucura. Mas os homens não quiseram ouvi-lo. Então o levita mandou a sua concubina para fora, e eles a violentaram e abusaram dela a noite toda. Ao alvorecer a deixaram. Ao romper do dia, a mulher voltou para casa, onde o seu senhor estava hospedado. Caiu junto à porta e ali ficou até o dia clarear. Quando o seu senhor se levantou de manhã, abriu a porta da casa e saiu para prosseguir viagem. Lá estava a concubina, caída à entrada da casa, com as mãos na soleira da porta. Ele lhe disse: levante-se, vamos. Não houve resposta. Então o homem a pôs em seu jumento e foi para casa. Quando chegou, apanhou uma faca e cortou o corpo da sua concubina em 12 partes e as enviou a todas as regiões de Israel. Todos os que viram isso disseram: nunca se viu, nem se fez uma coisa destas, desde o dia que os israelitas saíram do Egito. Pensem, reflitam, digam o que se deve fazer.